Então anota aí, o crescimento econômico é o aumento na variação do PIB, aumento de produção, crescimento populacional. Então, mais uma vez, crescimento econômico está associado ao crescimento do PIB, crescimento da produção, aumento populacional. E desenvolvimento econômico está associado à melhora da produtividade, bem-estar, qualidade de vida, que é medido pelo IDH. Então, envolve indicadores das variáveis de renda, educação e saúde. Então, os principais objetivos ali da política macroeconômica compreendem ali, trabalhar para que tenha um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico também, tentando ao máximo ali conter a inflação para que o crescimento não gere outros problemas, porque se crescer demais também é um problema, porque daí toda a parte do bônus que vem com o crescimento acaba sendo menor do que o ônus com o que tem que fazer para cuidar da inflação. Então, principais metas ali, reduzir o desemprego e estabilidade de preços. E aí são vários os instrumentos aqui de políticas macroeconômicas, né? Política fiscal, a gente viu no começo aí da disciplina, que envolve ali os gastos do governo e a arrecadação, certo? Política monetária, que vamos falar aqui, política cambial, né? Vamos ver algumas coisas ali depois. Políticas de rendas. Aí a política fiscal, né, só para colocar aqui um resuminho, né, o objetivo ali é gerar empregos, né, ele vai levar os gastos públicos, reduzir carga tributária, né, a política expansionista, que a gente diz ali. Se a gente quer fazer políticas ali para controlar a inflação, a gente faz uma política fiscal contracionista. Aí crescimento econômico, política expansionista também. Melhoria da distribuição de renda, daí já tem que focar numa coisa mais verticalizada, ou seja, que não é que abrange todo mundo, como seria uma política pública horizontal. É uma política vertical. Vamos identificar quais são as características da população que precisa de uma assistência na distribuição de renda, né? E se for politicamente conveniente, vamos fazer alguma coisa a respeito. Porque, né, os políticos, não adianta o cara ter o plano em si lá do melhor a ser feito, ele vai ter que colocar isso no jogo político ali. E nem sempre é tudo como a gente imagina que seria. E aí, entrando agora aqui no tema exatamente de política monetária, o que é a política monetária? É como o governo equilibra o quanto de moeda tem disponível, o quanto que vale a pena ou não de juros. E aqui um conceito já importante que não está aí, então anota. O Keynes falava, né? Keynes escreveu o nome dele, que os juros é o preço do dinheiro. E quando você empresta o dinheiro, você abre mão da liquidez. Quem falou? E o que é liquidez? Oi? Isso. Nesse caso, poderia ser ali o dinheiro disponível. Mas a liquidez, em termos de dinheiro ali, né, mais especificamente, ela tem alguns significados. O primeiro dela, anota aí, ó, liquidez é a capacidade de um ativo em se transformar em outro ativo. Então, quando você tem um terreno para vender, você coloca o terreno para vender, ele normalmente, você pede um preço igual ao preço médio do mercado, você vai demorar para vender, né? Não sei que você tenha sorte ali de achar um cara. Às vezes você quer vender rápido, você põe um preço abaixo do valor de mercado. A diferença ali de tempo é a diferença de liquidez. Então, nesse caso, a liquidez é o tempo que demora um terreno se transformar em dinheiro. Aí, outro conceito importante aí, complementando esse de liquidez. O dinheiro é o ativo de liquidez por excelência. Então, nisso eu estou falando que o dinheiro é o mais líquido de todos. Para você transformar dinheiro em outra coisa é mais fácil do que qualquer outro ativo. A gente pode ver também o pessoal falando sobre liquidez quando você vai fazer um investimento num fundo, por exemplo. Vou colocar dinheiro num fundo de investimento multimercado. Tem alguns fundos que eles vão variar em relação ao volume que você tem que ter mínimo para investir e para movimentar, que é para quê? Para que o fundo tenha mais ou menos liquidez. Se é um fundo que rentabiliza mais, ele vai exigir mais que você abra mão da sua liquidez. Então, que você movimente um valor maior e que seja um... Por quê? Porque daí desmotiva a pessoa a ficar mexendo lá, tirando e pondo dinheiro. E aí, o cara que está controlando o fundo, ele tem mais tempo hábil para investir em coisas que demandam mais tempo. Imagina se eu pego o investimento da poupança. O cara pode tirar e sacar, e tirar o dinheiro a hora que quiser. O banco ele não pode pegar esse dinheiro e investir numa coisa que o retorno do investimento vai demorar muito. Porque se todo mundo começar a tirar o dinheiro, daí ele vai ficar com déficit e vai quebrar o fundo. Então vai variar em relação ao volume, ao risco e ao tempo que você tem que tirar o dinheiro. Como se fosse um tripé aqui, né? De risco, volume e liquidez. Então, qual que é o investimento que vai pagar menos? Aquele que tem baixo risco, liquidez diária e volume baixo, certo?
Qual que é o fundo que vai pagar mais? Aquele que vai exigir, teoricamente, um prazo maior para você de movimentar. Fundo de investimento às vezes vai aparecer assim, D mais 3, por exemplo. Eu falo assim, eu quero tirar o dinheiro. Você dá a ordem agora, daqui 3 dias vai vir sua grana. Tem fundo que é D mais 60, mais 30. Cada um tem prazos diferentes. Se o volume é maior, quer dizer que o cara vai pegar o dinheiro seu e vai investir em coisas que tem uma economia de escala melhor, que ele pode ter uma maior oportunidade de rentabilidade. E, por último, o risco, né? Quanto mais arriscado, espera-se que o retorno do investimento seja maior também. Então, a maioria dos fundos de investimento, qualquer outro tipo de investimento que você vai investir, vai ter uma combinação dessas 3 características. O volume, liquidez. E outro conceito que é também chamado de liquidez, vocês já podem ter visto naquela série lá, Casa de Papel, já assistiram, né? Primeiro episódio muito bom, depois a ladeira abaixo, a bosta de série, né? Quem não assistiu, não recomendo nada que assista. Tem uma hora que o cara sai do banco, ele volta com uma moto lá, tá dentro do banco de novo, já tava fora, mano. Horrível de ruim, muito ruim. Mas, qual que é a justificativa do assalto ao Banco Central da Espanha? A Espanha que estão? Que o cara fala assim, a gente vai invadir o Banco Central porque eles fazem uma coisa chamada injeção de liquidez, que eles imprimem dinheiro. Então a gente não vai estar roubando de ninguém, a gente vai estar roubando a máquina de imprimir dinheiro. Então não é nenhum crime. Então ele fala isso para dar uma licença moral ali, ética, né, para justificar que o que ele está fazendo não é roubo, certo? Porque teoricamente você roubou o Banco Central, é um dinheiro que nem está no sistema ainda, ali impresso. Então quando a gente fala injeção de liquidez, quer dizer o quê? Que o governo está fazendo uma política monetária expansionista. Ele está colocando mais grana na jogada ali. E como que ele faz isso? Através desses instrumentos de política monetária aí. E uma questãozinha que eu vou perguntar na prova. Quais são os instrumentos de política monetária? Aí você tem que colocar esses daí. E, teoricamente, o cara do Casa de Papel, ele não ia estar deixando a sociedade ilesa do seu crime. O que teoricamente aconteceria que, se essa moeda a mais que entrar em circulação levar a economia a ter inflação, é como se todo mundo pagasse um pouquinho com poder de compra a menos o cara que roubou o dinheiro. Claro que dependendo do quanto que ele rouba e o quanto que é o tamanho da base monetária do país, pode ser que isso não custaria nada ou seria imperceptível, mas pode ser que seria maior os efeitos. Não dá para medir assim sem ter dados mais certeiros, né? Mas, de qualquer forma, não ia sair a custo de nada. E aí, sobre esses instrumentos de política monetária, na próxima aula que a gente falar de mercado financeiro, eu vou explicar melhor cada um deles. Então não vou perder muito tempo aqui agora, porque na próxima aula mais disso que a gente vai ficar falando, beleza? E para resumir, então, como que é feita política monetária? Através da manipulação ali das taxas de juros e por tabela da quantidade de moeda que tem disponível. A ideia é que, através dos instrumentos que estão ali no slide anterior, o Banco Central ele vai alterar quanto dinheiro está circulando na economia. Uma das maneiras que ele pode fazer isso é alterando a própria taxa de juros. A ideia aqui é o quê? Se ele aumenta a taxa de juros, mais pessoas vão ficar incentivadas a colocar o seu dinheiro num título público, certo? Então, quando você coloca o seu dinheiro no título público, você dá o seu dinheiro para o governo te dá um título. O governo pega esse seu dinheiro e senta em cima, coloca lá no banco, não faz nada. O que ele fez com isso? Ele diminuiu a quantidade de dinheiro que está circulando, entendeu? Aqui, base monetária. Não tá falando que minha letra tá feia não, né? Estou desses anos no curso de caligrafia que eu fiz. Então, o governo vai e tira, assim, dinheiro de circulação. Quando ele quer aumentar a base monetária, ele faz o contrário. Você reduz os juros da Selic, fica menos propensa a pessoa a investir no título público. Então ela pega e o governo vai lá, faz operações de venda dos seus títulos. Então a pessoa pega o seu dinheiro de volta e devolve o título. Isso o governo coloca mais dinheiro circulando e tira um papel ali. Então, boa parte da dívida pública não é exatamente uma dívida, é mais um instrumento de fazer política monetária. Que a questão toda é essa. Quanto do dinheiro a gente pode imprimir? Quanto do dinheiro pode circular? E o que determina quanto que tem dinheiro circulando? O pessoal fala sempre assim, vai quebrar o governo, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, como se o governo fosse uma família. O governo não é uma família, o governo emite moeda própria, certo? Então, só para complementar, política monetária expansionista. Esses daqui são os principais motivos. Gerar emprego, crescimento, política anticíclica. Entramos numa pandemia, baixa taxa de juros. Porque a ideia é que uma taxa de juros melhor motiva o lado da demanda através do aumento de compras de produtos financiados, aumenta a compra de imóveis, de carros, de
coisas parceladas. Então, aumenta a renda disponível das pessoas. E, por outro lado, aumenta também a oferta de produtos, porque uma taxa de juros menor pressupõe que o empresário pode aumentar a sua produção, pode fazer uma empresa nova e assim por diante. Então, você motiva ali os investimentos e o consumo. A política contracionista. Eu reduzo a quantidade de moeda circulando e aumento os juros. Basicamente, a função quase sempre vai estar no argumento de controlar a inflação. Mas ela também pode ser usada, às vezes, se a gente tem problema nas contas públicas que são mais graves. Tipo, está tendo um déficit nominal muito alto ou déficit primário também muito ruim, né? E pode estar tendo também problemas no câmbio. Às vezes, se o câmbio nosso está subindo muito, o preço do dólar em relação ao real, o que o governo pode fazer? Ele aumenta a taxa Selic. Então vamos supor que passa de 10 para 20. O cara que está lá nos Estados Unidos, ele vai ponderar lá o quanto que é o custo de oportunidade dele de investir num título público americano, que é o mais seguro do mundo, e o quanto que ele ganha mais do que esse título americano paga para investir no Brasil. Quanto que é o risco de investir e quanto que é o custo de oportunidade dele. Então nisso ele vai fazer as contas e vai falar, bom, se a taxa Selic lá está 5, não vale a pena. Porque ele tem que projetar também a variação no câmbio. Se ele investe aqui a uma taxa de 10, mas o câmbio depois de um ano caiu 20, aí ele perdeu dinheiro. Então ele está fazendo uma aposta dupla, então tem que compensar o risco. Vamos dizer que o governo vai lá e coloca a Selic a 20%. Aí o cara vai falar, ó, com um diferencial de 20% num título de renda fixa, né, um título público, se eu tiver consciência de que o governo tem a capacidade de honrar com seus pagamentos, eu vou investir. Daí vem dinheiro de fora para cá, aumenta a oferta de dólar no mercado, faz com que o câmbio, um regime de câmbio flutuante no caso, né, seja apreciado, ou seja, fica mais barato se comprar dólar com a mesma quantidade de real, porque o gringo vem aqui investir no título público. Daí o que ele faz? Ele investe aqui, ele pega dinheiro emprestado lá nos Estados Unidos, que a taxa está em 5%, coloca o dinheiro aqui, que está em 20% e ganha a diferença. Isso aí a gente chama de arbitragem. Beleza? Alguma dúvida? Aí, para fechar aqui, eu vou falar alguns conceitos de oferta e de demanda de moeda, e aí o resto do conteúdo a gente continua nas próximas aulas. Então, o que a gente vai definir ali pela condição de equilíbrio? Por um lado, temos ali a oferta de moeda, por outro lado, a demanda de moeda. E a demanda de moeda é dada por essa função aí, pela renda nominal e em função da taxa de juros. A ideia teórica aí é que é uma relação inversa. Quanto maior a taxa de juros, menor a pessoa vai estar disponível a pegar moeda, porque vai ser maior o custo de oportunidade de abrir mão da liquidez. E aqui um conceito importante, quais são as funções básicas da moeda? Isso aqui vem do trabalho do Keynes também, que ele vai falar que para a gente ter um ativo que a gente chama de moeda, aí, tem que ter essas três características. Ser meio de troca, unidade de conta, ou seja, padrão de medida e reserva de valor. Atualmente, né? Não atualmente, mas já há alguns anos, inclusive atualmente, tem muito uma discussão aí sobre as criptomoedas. Será que uma criptomoeda é uma moeda de verdade? Será que ela... Aí a discussão é se ela atende esses critérios, né? E é difícil ver um consenso nisso. Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não. Tem gente que fala não por causa que ela é muito volátil e daí ela não seria uma coisa de reserva de valor. Mas tem gente que tem a reserva de valor só do Bitcoin ou qualquer outra cripto aí. Então fica meio que nessa daí todo mundo, cada um defendendo o seu ali. Ninguém entra no consenso. Agora, uma coisa que a gente pode falar com um pouco mais de certeza é que vai ser difícil algum país que tenha condições saudáveis econômicas ali de trocar a sua moeda corrente própria para adotar uma criptomoeda, que nem o Bitcoin. Tem países que já tentou fazer algo parecido? Tem. O caso de El Salvador, que ele foi lá e falou, agora o Bitcoin é aceito como moeda corrente. E ele emitiu dívida, ele emitiu títulos de dívida pública em Bitcoin. Como é que acontece? Por que El Salvador fez isso? Porque nem moeda própria eles têm. Não é uma coisa que você pode fazer com outros países. O Milei estava propondo ali dolarizar a economia argentina. Se ele dá um passo desse, ele nunca mais consegue dolarizar a economia. E como não é ele que controla a quantidade de dólar que está circulando na Argentina, ele ia perder completamente a capacidade de poder fazer uma política monetária, porque ele não consegue controlar nem taxa de juros, nem quantidade de dólar que está circulando. Sendo assim, a política fiscal ia acabar sendo utilizada para corrigir os problemas
que a política monetária está gerando. E com isso, a Argentina ia andar à mercê da política monetária americana. Se o americano faz uma política expansionista, eles vão surfar junto. Se faz uma política contracionista, vai também. O problema é que o ciclo de cada um nem sempre vai casar. Primeiro porque vai ter momentos que a Argentina vai precisar fazer uma política para crescer mais, porque ela é pobre e os Estados Unidos já é rico. Os Estados Unidos pode crescer 2% ao ano, tá ótimo. A Argentina tem que crescer mais, porque ela tem que correr atrás ainda do que está perdido aí. Tem muita gente pobre. E aí, isso acontece do momento que a Argentina está tendo inflação, precisa fazer uma política contracionista, e os Estados Unidos está crescendo, fazendo uma política expansionista. Daí ele vai ter que, no momento que todo mundo está crescendo, ele vai ter que aumentar imposto e cortar gasto público. E aí todo mundo vai crescer 5, ele vai crescer 1. E no momento que todo mundo estiver caindo, o mundo inteiro está em crise, e ele está precisando fazer uma política para sair da crise, uma política expansionista, não vai poder. Então, quando todo mundo cresce, ele cresce menos, quando todo mundo cai, ele cai mais. Então, um país abrir mão da sua capacidade de fazer política monetária é entregar seu destino à sorte do que vai acontecer e que você não tenha menor controle. Então, não tem como. E nenhum país, acho que, com condições saudáveis ali econômicas, vai colocar o Bitcoin na jogada como moeda corrente, porque justamente se faz política monetária controlando a quantidade de moeda que tem. E se o Bitcoin entra lá, acrescenta mais moeda em circulação, isso não ia fazer com que a política monetária fosse eficiente, porque no fundo você ia ter que andar balanceado com outras variáveis que estão além do seu controle. Então essa é uma perguntinha de prova, tá? Também anota aí que perguntar isso aí. E a oferta de moeda, ela é dada por essas categorias aí, M1, M2, M3, M4. Qual a diferença de cada um dos M's? É que o M1 são os ativos mais líquidos. O que é um ativo mais líquido? Mais fácil de trocar por outro ativo. Então qual que é o M1? Papel, moeda em poder do público e depósito à vista em banco comercial. Aí, última perguntinha de prova aqui. Demanda por moeda. São 3 motivos que existem aí pela teoria do Keynes para a demanda por moeda. As pessoas demandam moeda para transações, aquilo que você gasta diariamente, por precaução, então aquela reserva de emergência, e para especulação. O que é ter liquidez imediata para viabilizar novas aplicações? E às vezes você já tem uma grana ali que você não quer investir em nada, para que quando apareça alguma oportunidade você já tenha a carta para chamar truco, certo? Bom, daí para fechar então, como que funciona aqui graficamente a política monetária, né? A gente tem ali nesse gráfico a taxa de juros de um lado e a quantidade de moeda do outro. Vocês podem ver que a curva de demanda, MD, ela é negativamente inclinada, o que leva a gente a assumir a hipótese de que quanto maior é a taxa de juros, menor vai ser minha demanda por moeda, certo? Se a taxa de juros está muito alta, eu vou preferir pegar a moeda que eu tenho disponível e aplicar para ganhar essa taxa de juros. Se a taxa de juros está muito baixa, quer dizer que eu vou ter mais demanda por moeda, que eu vou querer investir em outras coisas que vão ter uma rentabilidade maior. E aqui, graficamente, a gente pode ver os efeitos de variações ali na renda, depois na parte da oferta ali da quantidade de moeda. Então vamos dizer que a gente fez uma política fiscal expansionista e aumentou a renda das pessoas. Teoricamente, se a renda aumentou, as pessoas vão demandar mais moeda, porque elas demandam moeda por aqueles 3 motivos que são listados ali atrás. Então, isso teoricamente acomodaria uma taxa de juros mais alta. E vejam que esse MS é a quantidade de moeda ofertada. E por que é uma reta ali na vertical? Porque a quantidade de moeda ofertada é um valor definido pelo governo. Então, ela é exógena ao modelo. Isso aí já é dado. E o comportamento dela é inelástico. Quer dizer o quê? Que ele vai ter... as pessoas não vão deixar de ofertar moeda, porque é só o governo que oferta moeda. Então, se a gente aumenta ali a renda das pessoas, a gente tem um deslocamento na demanda por moeda. Por outro lado, se o governo faz uma política expansionista e ele acaba aumentando a quantidade de moeda, por tabela ele abaixa os juros também. É isso que esse gráfico está querendo dizer. Veja que o primeiro momento a gente tem lá uma oferta de moeda MS, depois tem um MS linha. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Essa parte aqui dos instrumentos a gente vai abordar na próxima aula. E aqui eu queria mostrar para vocês o que acontece numa política monetária expansionista e na contracionista. Uma política monetária expansionista, a gente tem um deslocamento
da demanda agregada sai ali do ponto A para o ponto B, um novo ponto de equilíbrio. E o governo pode fazer isso, né? O Banco Central, no caso ali, através da redução de depósito compulsório, compra de título público, redução da taxa de redesconto, são instrumentos que a gente vai explicar na próxima aula. E uma contração monetária faria, teoricamente, o efeito contrário. Então veja que ali o nível de preços de uma contração monetária é esperado que o PIB diminua e também o nível de preços, a demanda por moeda também. Beleza, galera? Uma dúvida? Então por hoje é isso aí.